Muito bem. Olá você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. Estamos aqui com a proposta de fazer mais um vídeo para você, para toda a sua família. Louvado seja Deus. Se você não é inscrito ainda, eu já peço, por favor, vai lá e se inscreva e aperte o sininho e que todas as notificações vão cair para você, ok? Quando tiver vídeos novos, ajude a esse pobre mortal aqui a pregar o evangelho. Você compartilhando esse vídeo para outros estará também ajudando na pregação do evangelho, amém? Muito bem, eu preciso da sua inscrição, mas também preciso da sua oração. Ore para que esse canal se expanda e alcance o maior número de pessoas possíveis com a pregação do evangelho, e ore por esse pobre mortal aqui, servo do Deus Altíssimo, tá bem? Ore por esse servo de Deus aqui, em nome do Senhor Jesus. Este é o meu, seu, nosso canal Rumores do Oriente, ok? E a proposta de hoje, o vídeo de hoje tem o tema Jesus, juiz e advogado. Opa! Jesus, juiz e advogado. Quando que ele é juiz, quando ele é advogado, é simultâneo, como é que é? Nós vamos saber hoje que a palavra dele vai nos falar. Mas antes, vamos conversar aqui com o nosso amigo Espírito Santo. Espírito Santo, mais uma vez, muito obrigado pela tua estadia aqui conosco. E espero que você se sinta bem aqui conosco, porque eu me sinto bem com o Senhor, porque o Senhor é meu Deus, meu amigo consolador, né? Jesus disse, eu vou, mas eu não os deixo órfãos, tá? Mando outro consolador, o Espírito da verdade, que estará para sempre convosco, né? Oh, glória! Então, pela fé, nós cremos que o Espírito Santo está aqui, né? Espírito Santo, o Senhor está aqui. Nós cremos pela fé. E por favor, fale ao nosso coração, use a minha voz para falar ao coração dos seguidores, ao coração daqueles que vão assistir. Por favor, Espírito Santo, fique aqui conosco e ajude, trabalhe nos nossos corações. Tá bom? Obrigado por Senhor estar aqui, pelos anjos que o Senhor trouxe, porque o Senhor, segundo a tua vontade, o Senhor faz tudo neste mundo conforme a tua vontade e a necessidade de cada um de nós, né? Obrigado. Continue aqui conosco. Fala através da minha voz aos corações que vão assistir. E no meu também, transformando-nos a cada dia, tá bom? Deus seja louvado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. E continue aqui conosco. Jesus, juiz e advogado, né? Quando que Jesus é juiz? Quando que Jesus é advogado? Como é isso, Espírito Santo, né? Agora o Senhor vai falar para nós através da sua própria palavra que o Senhor inspirou, né? Então, abra a sua Bíblia. Não pegou a sua Bíblia ainda? Vai lá, meu querido, vai lá, minha querida, pega lá a sua Bíblia lá. Já traga o copo com água, o copo com suco. Senta aí no sofá, relaxa, que a mensagem de hoje é extraordinária. Direto do trono de Deus, né, Espírito Santo, para o seu coração, para o meu coração. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Jesus, juiz e advogado. Então, abra a sua Bíblia no livro de São João. São João, capítulo 5. Amém? São João, capítulo 5, nós lemos os versos 22 e depois o 27. E nós lemos assim. Versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. 27, ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Guarda essa palavra, o Filho do homem. Então aqui a palavra de Deus diz, o próprio Jesus aqui, Cristo dizendo, que o Pai, o Deus Pai, né, Espírito Santo? Porque existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É assim, né, Espírito Santo? E clareia isso aí para nós. E essas três pessoas da Trindade formam o Deus Todo-Poderoso, o Deus Triuno. É isso, o único Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Triuno. Mas em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, Espírito Santo? Perfeito. Aqui diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho, quem que é o Filho? Jesus Cristo. Confiou todo o julgamento. Então, nesse termo aqui, Jesus é o quê? Juiz, que julga. Ele deu autoridade para julgar.
porque é filho do homem. Então, Jesus Cristo deu autoridade para julgar o mundo, o universo, e julgar os seres humanos e suas atitudes. Por quê? Porque ele também é filho do homem, porque ele também viveu aqui neste mundo como homem. Então, ele tem autoridade para julgar, porque ele conhece muito bem, por causa própria, as atividades do mundo e tudo o que acontece aqui. Tranquilo? Então, porque ele é filho do homem, ele também é filho do Altíssimo, mas também é filho do homem. Então, ele tem autoridade para julgar, porque ele conhece todos os nossos afazeres, sentimentos, feitos, bons ou ruins. Ele sabe, já viveu aqui tudo isso. Ok? Muito bem. Agora, 1 João 2, versículo 1. 1 João 2, versículo 1 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Opa, aqui, olha aqui. Lá em São João 5, 22 e 27, ele diz que ele tem autoridade para julgar, que o Pai confiou a ele todo o julgamento, porque ele é filho do homem. E aqui o João, escrevendo sobre Jesus Cristo, diz que Jesus é o nosso advogado. Opa, felizes meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo é justo. Espera aí, Jesus Cristo é juiz ou advogado? Quando que ele é juiz, quando que ele é advogado? É juiz de quem? Advogado de quem? Precisamos entender isso aqui, né, Espírito Santo? E o Senhor vai falar para nós através da Bíblia, né? Oh, glória! Então, dito isto, vamos para Daniel. Vamos ver ali o que diz o livro de Daniel. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículos 10, 13 e depois o 10, 13 e 14. 9, 10, 13 e 14. Diz assim o 10. Daniel 7, 9, 10, 13 e 14. Né? Ora, não é você, mas é assim mesmo, né? Daniel 7, 9, 10, depois 13 e 14. O 9 diz: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então aqui Daniel vê uma cena de juízo. Diz que o ancião de dias, se assentou no trono, certo? E milhares e milhares e miríades de miríades o serviam. E assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Muito bem. Agora Daniel 7, 13 e 14 diz assim: Eu estava olhando na minha visão das visões da noite, e eis que vinha com a nuvem dos céus, como o filho do homem. Lembra que eu falei? Guarda a expressão filho do homem. Ele dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio. Opa, aqui a minha ajudante, tá? Minha netinha, mais uma vez, seu Chaga. Obrigado, minha neta. Deus abençoe, tá bom? Amém. Deus abençoe. Dá licença, eu vou tomar um gole de água, tá bom? Obrigado, minha netinha é imprescindível. Glória a Deus. Ai, amém. Louvado seja Deus. 13 novamente, repetindo Daniel 7, 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até eles. Verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Muito bem, rápidas palavras. Quem é o ancião de dias? Porque o Filho do Homem é Jesus Cristo. Fizeram chegar até o ancião de dias, que já estava com o trono montado e com a cena de juízo, com os livros abertos. O ancião de dias nada mais é do que Deus Pai, é Espírito Santo perfeito. Deus Pai é o ancião de dias, e o Filho do Homem é Jesus Cristo. Então,
Jesus Cristo, neste momento aqui, nesta data, passa no santuário celestial, do lugar santo para o Santíssimo, e vai até Deus Pai, o Senhor de Dias, para começar uma obra de juízo, de julgamento, que conhecemos como juízo investigativo, ok? Isso, juízo investigativo. E de acordo com as profecias, que não vamos aprofundar nela agora, isso começou no dia 22 de outubro de 1844. Cristo passa do lugar santo para o Santíssimo. É um outro sermão, uma outra mensagem que a gente pode fazer um outro dia mais detalhado, ok? Então, certo que o ancião de dias fizeram assentar-se no tribunal e fizeram chegar até ele o Filho do Homem. Jesus Cristo chegou-se até o Santo dos Santos, aonde o Pai está, para começar a sua obra de sumo sacerdote celestial, no grande dia do Yom Kippur, que é o dia da purificação do santuário, ok? Beleza, então, aqui nós vemos uma cena de juízo, e quem que está envolvido até agora? Deus Pai e Jesus Cristo. Lembra que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, Jesus como juiz. Muito bem, então começou uma cena de juízo. Então o juízo começou nessa data que Jesus Cristo passa do lugar santo para o Santíssimo. O juízo investigativo, onde casos, vidas, pessoas, estão sendo julgadas, estão sendo investigadas previamente antes da volta de Jesus Cristo. Feito? Muito bem, 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17, que diz lá, 1 Pedro 4,17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não temem a Deus? Daniel vê uma cena de juízo e vê que Deus Pai e Jesus Cristo, Deus Filho, estão envolvidos. Também tem miríades e miríades ali que você via, que são os anjos. Eu esqueci de falar ali, que são os anjos. Então, e abriram-se os livros. E o apóstolo Pedro vai dizer aqui que esse juízo começou pela casa de Deus. Amém? Juízo começou pelo povo de Deus, por os que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De todos os tempos, de todas as eras. Todos aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador, começou o julgamento por eles. Estão sendo julgados os filhos de Deus. Que é isso? Aqui, cadê? Verso 17 do capítulo 4 de 1 Pedro. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não temem a Deus? Misericórdia, será um fim tenebroso, tá? Muito bem, então Jesus Cristo, Deus Pai, estão lá no Santíssimo, e Jesus começa a fazer uma obra de julgamento, porque ao Filho, o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, porque é filho do homem, ele viveu aqui, ele sabe muito bem como julgar, porque ele passou por tudo que nós passamos. E o apóstolo Pedro diz que começou pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Eita glória! Agora vamos para Apocalipse capítulo 20. Jesus, juiz e advogado. Ele é advogado de quem? Juiz de quem? Quando que ele é advogado? Quando que ele é juiz? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículos 11 e 12 diz assim... Cadê 11 e 12 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Opa! Jesus começou uma obra de juízo, e o apóstolo Pedro diz que foi pela casa de Deus, pelos aqueles que professam o nome de Deus, e o apóstolo João diz aqui que começou exatamente esse juízo pelos mortos, pelos que morreram confiando em Cristo. Então, Jesus está fazendo uma obra de julgamento do povo de Deus, mas dos que morreram em Cristo, dos que morreram e professaram. Então Jesus começou o julgamento por quem? Quem foi o primeiro mártir pela palavra de Deus? O próprio Abel. Então esse julgamento começou, o primeiro nome a passar
foi de quem? De Abel, o primeiro mártir, a primeira pessoa a ser morta neste mundo. Oh, glória! Oh, glória não porque ela foi morta, mas glória por causa do julgamento que é em favor do povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quer confirmar isso aqui? Vamos para o capítulo 11 de Apocalipse mesmo. Perdão, versículo 15 até o 18, que diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Lembra que Deus deu ao Pai, deu autoridade ao Filho para fazer todas as coisas, deu o reino ao Filho, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se assentavam, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder, quando ele deu o poder a Jesus Cristo, e passastes a reinar. Amém? Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados quem? Os mortos. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o nome, o teu santo nome, o teu nome, tanto aos pequenos aos grandes, para destruir os que destroem a terra. Então, o Daniel viu uma cena de juízo, Deus Pai, Deus Filho, e Deus conferiu ao Filho do Homem toda a autoridade para julgar, e tinha miríades que o servia, que são os anjos, que são as testemunhas, e o apóstolo Pedro diz: realmente começou o julgamento, só começou pela casa de Deus. E o apóstolo João diz: sim, começou pela casa de Deus, mas começou pelos que morreram primeiro. Então, o julgamento investigativo, Cristo julga quem então? Ele é juiz de quem? Dos mortos. Amém? Pronto, poderíamos parar essa mensagem agora. Jesus, de acordo com a Bíblia, dá licença aqui, mais uma vez, é juiz de quem? Dos que morreram em Cristo. O juiz é em favor dos que morreram em Cristo. Então, Jesus é juiz dos mortos. Se ele é juiz dos mortos, ele é advogado de quem? Mas na cara de que barba, não é, Espírito Santo? Dos vivos? Quem é que precisa de intercessão? Quem é que precisa de advogado? Os vivos, os mortos, seus casos estão selados para todo sempre. No último fôlego que ele deu, pronto, selou-se o seu destino. Agora Jesus está só revisando os seus atos para ver se realmente, de acordo com os livros, se realmente morreram e foram fiéis até o fim, viveram e foram fiéis até o fim. Mas vamos confirmar na Bíblia agora. Então Jesus é juiz dos mortos, está julgando os mortos, tá? E vamos ver então, confirmar se ele realmente é advogado dos vivos. Hebreus, capítulo 7. Hebreus, deixa eu ver, está um pouquinho aqui para trás. Hebreus, capítulo 7. Hebreus está entre Gênesis e Apocalipse. Hebreus, capítulo 7. Cadê, compadre Hebreus? Oh, Hebreus está aqui, vamos lá. A gente acha ele, capítulo 7, versículos 22 e depois o 25, e diz assim: por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, aqui diz que Jesus se tornou fiador de superior aliança, tá? Que ele foi lá na cruz, derramou o seu sangue. Então, a aliança dos cordeiros é bem inferior à aliança de Jesus Cristo. Perdão, o derramamento do sangue dos cordeiros é bem inferior ao derramamento do sangue de Jesus Cristo, que é o verdadeiro derramamento de sangue. E ele se tornou também, por causa do sacrifício dele, ele também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, os que por ele se chegam. Quem é que chega a algum lugar? É quem está vivo ou quem está morto? Quem está vivo, quem está morto só chega se levarem. Mas aqui diz que aqueles que por Jesus Cristo se chegam totalmente a Deus, então Jesus Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Quem é que chega a Deus? Os que estão vivos. E Jesus continua vivendo sempre para interceder por eles. Por eles quem? Pelos vivos. Então ele é juiz dos mortos, julga os mortos,
e advogado dos vivos, intercede e advoga a causa dos vivos, os que por ele se chegam a Deus espontaneamente, vivos, respirando, andando e de cabeça erguida, ok? Outro texto, Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então daqui diz que Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Peraí, Jesus Cristo foi no templo, Jesus pregou, Jesus expulsou o povo do templo. Como é que ele não entrou no santuário feito por mãos humanas? Aqui está dizendo que ele não entrou como sacerdote nem como sumo sacerdote, ele entrou como um adorador, mas agora no céu ele entrou na primeira fase como sacerdote e agora no juízo investigativo como sumo sacerdote. Lá no céu ele entrou com essa função, aqui na terra ele não entrou com essa função, ele entrou com a função de adorador, mas no céu ele agora está com a função de sumo sacerdote. E diz que porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós. O apóstolo Paulo disse agora por nós quem? Os vivos. Paulo estava escrevendo a carta de Hebreus, por nós os vivos, para comparecer agora por nós, os vivos, diante de Deus, para comparecer, para interceder por nós diante de Deus, que ainda estamos vivos. Lembrando que ele só intercede por aqueles que se chegam a Deus através dele, aqueles que buscam intercessão, que buscam perdão, que buscam salvação, que está constantemente buscando a Cristo. E agora o último verso, Hebreus 4, novamente, Hebreus 4, versículos 15 e 16, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Diz que agora nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer, ele se compadece da nossa fraqueza, porque ele foi filho do homem, é filho do homem também, e foi tentado em todas as coisas como nós, mas ele sem pecado. E acheguemo-nos, portanto, por causa de Jesus Cristo, que é o nosso advogado, confiadamente junto ao trono da graça, para receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual que é a ocasião oportuna da misericórdia e da graça? Quando estamos vivos, agora. Ele diz, chegamos confiadamente no trono da graça, onde está o Pai e o Filho fazendo esse trabalho de intercessão. É isso, Espírito Santo. Enquanto o Pai e o Filho trabalham lá no céu, em favor dos seus, o que Jesus Cristo, o que o Espírito Santo faz aqui? Faz a mudança de coração, mudança de vida, e nos mostra que precisamos exatamente dessa intercessão de um Salvador, não é isso? Que é Jesus Cristo, é Espírito Santo. É isso, fala para eles que o Senhor está aqui trabalhando, nos dando esse entender de que nós sem Ele, sem Jesus Cristo, sem um intercessor, sem um Salvador, não somos ninguém, e que o Senhor está aqui para nós convencer do pecado, da justiça e do juízo, que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus, e o Salvador é Jesus Cristo, e o Senhor tem como nos levar, nos apresentar Jesus Cristo. É isso? Fala-se, Espírito Santo, por favor, através da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Então, cheguemos confiando ao trono da graça, a fim de recebermos o que? Misericórdia. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual que é a ocasião oportuna? Agora que estamos com vida. Acheguemos. Quem que se achega a algum lugar? Os vivos, queridos. Amém? Então, conclusão. Jesus, juiz e advogado. É juiz de quem? Dos mortos, que morreram em Cristo. Começou pela casa de Deus. E advogado de quem? Dos vivos, dos que por ele se achegam a Deus e que buscam socorro em ocasião oportuna. Os vivos, ele só intercede pelos vivos que buscam ele. E os mortos estão sendo julgados, os que morreram confessando a Cristo como Senhor Salvador. Amém? Deus abençoe você e eu, em nome do